Jogos online é um problema para você? É um problema para sua família? Então fica aqui que eu estou hoje com Jefferson Renato para a gente falar sobre esse tema. Ele é alguém que conhece a fundo o problema que provavelmente vocês estão vivendo. Olá, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Tem um pouquinho da vivência, tá? Do jogo, dessas apostas, essa pandemia que hoje eu acho que o Brasil inteiro está vivendo, né? Uma pandemia de pessoas buscando essa autogestão, essa facilidade do enriquecimento. Como que eu posso falar? Trazer uma autogestão de valores, enriquecer através do jogo. Assim, seria uma fantasia de um enriquecimento fácil e, infelizmente, é uma situação onde a gente tem uma liberação, né, dopaminérgica aí, que hoje a gente pode falar de um grau, né, de adoecimento exacerbado, e que eu acho que as famílias, né, estão num sofrimento muito grande. A gente está vendo um aumento, eu acho que assim, inesperado para a gente que está dentro da clínica, dentro de clínicas de internação, dentro de hospital-dia, nos vários segmentos de tratamento, por causa do endividamento compulsivo, né? E do jogo compulsivo. E aí, assim, como é que você, né, que estuda isso, que traz isso como uma proposta, né, de especialização na tua área, né, de tratamento, na nossa área, né, que é o comportamento humano, como é que você, que vem se especializando nisso hoje, enxerga essa realidade? É uma doença antiga, mas que está muito nova nos sintomas. A gente está descobrindo novos sintomas dessa doença. Antigamente, a gente tinha muita dificuldade de ir até a aposta. Você tinha que ir até um bingo, você tinha que manipular, mentir para você ir ao destino do jogo. E hoje, com essas bets online, está na palma da sua mão, está no celular, o jogo. Então, criou uma facilidade para você ir até a aposta. O entendimento da patologia nova, ela é muito difícil até para o familiar, porque você não tem um comportamental, o seu comportamento, às vezes, numa normalidade atravessada por um esconderijo dentro de você, que você está sofrendo pelo jogo e as pessoas ao redor não percebem, como uma dependência química, que às vezes você chega alterado, você às vezes tem uma dificuldade cognitiva, de fala. Agora o jogo não, às vezes você está numa autossuficiência externa, você tem uma aparência, você demonstra estar bem, mas ao mesmo tempo você está com aquele sofrimento de estar o tempo todo no jogo, você está perdendo dinheiro, você está deixando de dar atenção para sua família, você está deixando de produzir no seu trabalho, tudo em função do celular, da aposta esportiva. Eu não sei se deu para entender um pouquinho, que hoje é uma doença ainda muito difícil, o sintoma de você, o familiar principalmente, de se atentar o que o familiar está passando, aquele familiar está passando. Você com a dependência química, com o uso de substância, você demonstra um pouco mais, os teus sintomas, o teu comportamental muda. Às vezes o comportamental do jogador, ele não muda. É o que eu falo, ele tá numa aparência externa normal, mas por dentro ele está totalmente se destruindo, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, e a família não percebe. É interessante, né? Porque isso é uma realidade das dependências que a gente diz comportamentais. As pessoas têm essa... E muito foco ainda, né? Não vou dizer uma fantasia, mas as pessoas têm
muito foco ainda na dependência química, uma preocupação muito grande dos jovens com o uso de substâncias psicoativas. E quando você traz isso, né? O jogo hoje ele chega até a gente, não é a gente que chega até o jogo. Né? Ele invade a vida da gente. Os jovens são convidados, né, a experimentar isso. E eu vi nos teus estudos também que existe uma tendência muito mais da classe C, D e E a aderir a esses jogos. Me explica um pouco melhor isso. A gente fez uma pesquisa na faculdade, a gente fez um trabalho extensionista, que a procura pelo tratamento, muitas vezes, é pelo SUS. E aí a porcentagem indicada pelo governo é em cima do SUS. Então, como as pessoas que têm uma classe um pouquinho acima, classe A, B, ela procura planos particulares para o tratamento. Então, isso não entra na porcentagem. Então, dá para entender, tem esse entendimento que essa doença é só para a classe C e D. E não é. É uma doença que atinge todo mundo. Atinge Entendi. toda a classe social, atinge todas as idades, gênero. Não tem. Essa doença, infelizmente, você está buscando Vamos fazer um estudo de onde está atingindo. A classe C e D está precisando de recurso, então ela vai ao jogo para buscar esse recurso? Sim, mas como é uma doença, é uma compulsão, uma necessidade não financeira também, quem também tem tem um capital muito grande, também está sendo destruído pelo jogo. Então isso não tem classe social. A doença, como a dependência química, também não atinge só uma classe, atinge todo mundo. É democrática. Democrática. Como a gente fala na dependência química, né? Democrática. É uma doença democrática que não escolhe sexo. Isso eu queria te perguntar. O adoecimento, ele dá no mesmo padrão, no mesmo nível, né, para homens e mulheres? Hoje não. É o que eu falei, hoje não. Hoje não tem uma porcentagem maior de homens, de mulheres, de jovens, de idosos, não tem. Ela é bem democrática. Eu peço até desculpa, porque é uma abordagem, é uma fala que eu fico até nervoso, Ana, mas eu queria até desabafar aqui. Eu sou um jogador compulsivo em recuperação. Não tenho vergonha de falar isso hoje. Então, hoje eu sou um jogador compulsivo em recuperação e uma doença que me afeta já tem quase 20 anos. E para eu ter esse discernimento que era uma doença, demorou muito. Até porque muito tempo atrás não se está com essa pandemia que está hoje. Não se falava tanto, com essa propaganda, com esse marketing, com essa falsa sensação de facilidade. Que você vai buscar um recurso fácil e não é assim que funciona. E assim, eu acho que há 20 anos, nem sei, desculpa, quantos anos você tem? Vou fazer 46. 46 anos. Você começou a jogar com 26 anos. Eu comecei a entender que eu estava dependente do jogo quando eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu já tive problemas com 14 anos de idade. Eu já venho criando porque é uma doença progressiva, Ana. É uma doença que você começa devagarzinho, você começa com lazer, você começa com uma aventura, isso vai criando uma dependência, você começa a usar as tuas finanças do dia a dia para jogar, e aí essas finanças já não são pagas, e aí você tem que pegar esse dinheiro que você já está devendo das suas obrigações, e aí você tenta, no jogo, pagar essas finanças, e isso vira uma bola de neve, um ciclo que você não consegue sair. Assim, Jefferson, você está me dando uma faixa etária que é a mesma que o jovem começa a usar droga. Olha que coisa interessante. A gente tem, estatisticamente, que o início do uso de substâncias psicoativas se dá com 14 anos, né? E quando você fala 14 anos, eu fico pensando, o acesso, eu não sei, conta um pouco da tua história, o que tinha naquela época de jogo? Porque hoje eu fico pensando um adolescente de 14 anos com o celular na mão. Mas na tua época não tinha isso pelo celular, né? Nem lembro se tinha celular há 26 anos. Não tinha, mas não tinha esse acesso da internet.
Eu lembro que a minha primeira aposta foi num jogo de futebol na escola com um amigo, num Vasco e Flamengo, que eu apostei acho que R$ 50 na época. E a doença ela é tão desafiadora que mesmo eu sabendo que se houvesse a perda eu não teria o dinheiro para arcar com aquela aposta, mesmo assim eu ia na aventura da aposta. A consequência, muitas vezes, como eu estou estudando muito, as consequências da aposta ou do uso da substância é quando a gente vai na primeira escolha, que é aquela do primeiro uso ou da primeira aposta, a gente vai consciente. Falar que o jogador não aposta a primeira vez consciente é uma mentira, porque ela é uma doença de insanidade, é uma doença que não tem controle. Então é uma adicção, você não tem controle sobre o uso nem sobre a aposta. Mas quando você tem um discernimento, quando você sabe que ela vai te causar um problema, que você não pode apostar que você vai ter um prejuízo, ou se você usar, você vai ter uma consequência ruim, é da sua escolha. Então eu trabalho muito isso nas pessoas que eu tento ajudar hoje. A primeira escolha é responsabilidade nossa. A gente não pode justificar sempre na doença. Eu sou um jogador compulsivo, eu tenho vontade de jogar até hoje. Eu tenho uma doença que ela não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem recuperação. Então eu preciso trabalhar a recuperação só por hoje, só por um dia. Você está sem jogar há quanto tempo? Eu faço esse tratamento já há mais de 11 anos, que eu participo de irmandade, de grupo. Já tive várias recaídas, Ana, emocionais, financeiras, porque a doença, ela não é o uso. A doença, ela vem antes do uso. Então, quando você está preparado, que a doença começa a ativar em você, você evita aquela primeira aposta. Quando você começa a ficar com muita raiva, muito nervoso, preocupado com as finanças, isso já começa a mexer com o teu emocional, você vai à primeira aposta. Se você não trabalhar esse emocional lá atrás, porque é uma doença emocional, não é financeira. É como a gente, de novo, né, tem na dependência química, né? A recaída não vem no primeiro gole, não vem no primeiro uso de substâncias, né? A recaída já vem vindo. Sim. Agora, você falou de uma coisa assim, alguns sintomas você trouxe aqui pra gente, né? Irritabilidade, eu fiquei pensando, né? O que é isso da preocupação financeira? Independente de um problema financeiro, começa a ter pensamentos relacionados à área financeira que podem levar ao jogo? Eu costumo falar também que não é uma doença, como eu falei, financeira, é uma doença muito emocional. Eu conheço pessoas, eu trabalho isso já há quase 10 anos, e eu conheço pessoas que perderam 4 apartamentos, 8 táxis, pessoas que são milionárias. As pessoas precisavam de dinheiro? Não precisavam. Só que elas perderam tudo, tudo. Então você vê que aquela pessoa que perdeu 8 táxis do amarelinho, ela não precisava de dinheiro. Ela não jogou em função do dinheiro. Ela jogou, como você muito bem colocou, por causa da dopamina, por causa do prazer, por causa daquela sensação. Antigamente eu acordava cedo para ver o Ayrton Senna, eu gostava de ver o Roberto Dinamite. Hoje as pessoas estão perdendo essa referência do esporte, do mito, de ter o prazer de ver aquela pessoa jogar um basquete, jogar um futebol. As pessoas estão voltadas para o ganho, para a aposta, para aquela pessoa ganhar. E fica com raiva daquele time ou daquele ídolo que não dá o retorno financeiro, não é o retorno do prazer, do ganho, do esporte, da brincadeira saudável. É sempre voltado em função do lucro. Porque essa doença, ela tem aquela doença da necessidade, às vezes, financeira, mas também muito, como eu falei, do emocional. Então, para mim, ela é muito emocional, uma doença muito progressiva e de caráter emocional. É uma falta que você vai buscar, às vezes, no jogo. Uma falta de quê? Você, às vezes, está num relacionamento, num casamento que não está te trazendo outros prazeres, aí você busca o jogo. Às vezes você está chateado, não está bem no teu trabalho, você busca o jogo. Às vezes você está com tempo ósseo e você busca no jogo aquele tempo passar, aquele tempo que você está num vazio. Isso eu falo porque eu sinto isso, eu já senti muito isso. Então, às vezes, eu estava em casa e, às vezes, eu não tinha um prazer de ver um filme, de ver uma série, de ir no cinema. O meu prazer era em função de estar ali no celular jogando. Na época do cassino, eu tinha o prazer de ficar até 4 horas da manhã nas maquininhas, naquele luxo, naquele barulhinho. Então, hoje, eu estou cada vez mais aberto a quebrar meu anonimato para tentar ajudar as pessoas, porque eu tenho a vivência e eu não tenho a fórmula mágica.
Eu tenho só boa vontade de falar o que possa funcionar, porque funcionou para mim. E talvez não exista fórmula mágica, não né? tem remédio, gente, não tem remédio. Eu acho que é um processo. É um processo. É um processo. E como você está falando, né, que é uma doença, a gente fala, né, da importância do lugar dos profissionais de saúde, né? Nós psicólogos, psiquiatras, né? Tratamento da mesma forma que a gente tem para as outras doenças do terreno das compulsões, né? Agora, sim, você falou de alguns vazios, né? É um casamento que, às vezes, não tá bom, mas, assim, qual seria o input de um adolescente de 14 anos? Eu vejo muito do fator do modismo, porque eu lembro que quando eu comprava um skate, todo mundo queria aquele skate. Eu lembro quando a gente vai para Disney, muita gente quer ir para Disney. Então hoje você vai num barzinho que tem crianças, que eu acho crianças ainda, eu não acho nem jovens. Jovens de 16 anos, eu acho crianças, 14, 15 anos, que estão na escola, não tem uma obrigação, não tem uma necessidade de buscar valores ainda, que muitas vezes são patrocinadas pelos familiares. É até onde eu quero chegar depois, porque muitas vezes o familiar é o facilitador desse jovem de 14 anos. Porque ao invés do jovem de 14 anos estar brincando, está indo ao cinema, está indo jogar um futebol, ele está gastando aquele dinheiro de uso do lazer que o familiar dá para o jogo. Por causa desse modismo. Porque você vai num bar, você vai no cinema, você vai num metrô, você vai numa praia, está todo mundo falando sobre isso. Se você perceber, como eu vivo muito isso, eu percebo muito esses marketings. Você está na praia, você vê aquele ultraleve passando, Betano, aposta esportiva. Você vai pegar uma onda no mar, tem a prancha escrito Superbet, apostas esportivas. Então, em tudo que é lugar, é como se fosse uma moda. Se eu não estivesse jogando, eu sou bobão. Então, o momento daquele lazer, eu vou jogar, eu vou ganhar aqui um pouquinho, desculpa o termo, eu sou foda, desculpa o termo, mas e aí vai, e depois se perde. Tem a ver com o poder também. É o poder. É o poder. Porque o amiguinho, ele ainda quer ganhar do outro amiguinho. Sabe quando você quer ganhar um futebol? Antigamente a gente gostava de jogar futebol, rivalidade. Você gostava de ser o melhor na escola. Hoje você quer ganhar a aposta do outro. Pô, você apostou no Vaga? Aqui, eu que sei apostar. Hoje existem sites que mostram para você como que ganha. Sites que mostram como Instagram ganha? Que como ganha. De enganação. Como é que é isso? Enganação. Infelizmente, gente, é uma enganação. É uma enganação. Você relata e você mostra a imagem da aposta do influenciador dando a dica daquela aposta. Só que o influenciador ele não está botando dinheiro nenhum. Quando você entra nessa do influenciador, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente está vendo isso aqui de pessoas que são referências no esporte. Eu não vou citar nome até para a gente não se prejudicar. Já ouvi falar. E fica criando uma ilusão. E aí você vê aquele rapaz com carro importado, com uma Ferrari, e aquilo ali, gente, vou dizer para você na câmera, não é da aposta. Aquilo ali é da sua perda na aposta. A maioria desses influenciadores eles estão ganhando em cima da perda da sua aposta. Uma imagem que é mentirosa. Não existe ganhador. Ana, mês passado eu fiz um trabalho, são 20 bilhões mês passado, de arrecadação das bets. Foram arrecadados 20 bilhões de reais. Isso no Brasil ou... No Brasil. No Brasil. No Brasil. E essa arrecadação é em função de alguma venda de produto? Não. É a arrecadação do seu prejuízo, do nosso prejuízo, do jogador compulsivo. Eles não vendem nada. Eles não vendem um batom, eles não vendem um carro. O faturamento é em cima de perda. Não tem nenhum produto que eles vendam. É em cima de uma perda. Então, se eles estão arrecadando 20 bilhões, o povo brasileiro perdeu 20 bilhões. Se eles estão patrocinando uma emissora de televisão, que eu também aqui não vou citar o nome, e está pagando milhões para essa emissora, é com o nosso dinheiro, é com o dinheiro do jogador, que está perdendo. Além dele estar perdendo dinheiro, ele está destruindo a família, ele está destruindo o âmbito social, ele está destruindo o emocional. Não é só a dependência química que afeta a parte cognitiva, que afeta o seu físico. Eu tive problemas de saúde, eu tive problemas no rim, eu tive um melanoma, eu fiquei internado. O meu emocional acabou. A minha perda emocional foi muito maior que a minha perda financeira.
Me conta um pouco dessa perda emocional. Eu não gosto de mensurar, Ana, a perda financeira. Por quê? A perda de 1 milhão para mim pode ser diferente da perda de 100 mil para uma outra pessoa. A gente não consegue mensurar o valor. Como às vezes é diferente da perda de um salário mínimo para um que está perdendo. Isso. Às vezes a perda do salário mínimo é muito maior para aquele que tem que pagar um aluguel de R$1.000 de uma pessoa que perde 1 milhão, mas que ganha 2 milhões. Então a gente não pode mensurar valor. O que eu estou falando aqui é perda emocional. Porque quando eu olho para trás, às vezes eu falo assim, eu perdi 46 anos da minha vida. Até hoje eu ainda falo. Então eu tenho que trabalhar muito o meu emocional, que eu estou vivendo um dia de cada vez um novo modo de viver. Porque as pessoas, se olharem para trás, elas estão vendo o tempo que elas estão perdendo. Porque quando você está jogando e não você... eu não sei se eu vou saber explicar. Quando você está jogando, você não joga e vai fazer as suas coisas, suas atividades, a sua higiene. Quando você joga, você fica preso à tela. A gente tem a doença das telas, que você fica muito tempo no Instagram, na internet. Você fica o tempo todo no jogo, porque você quer saber quanto é que está o jogo, como é que está o jogo. E você se isola. Você isola, você não faz a sua higiene, você perde produção no trabalho. Não faz a higiene. Não faz a higiene. Eu vou, de novo, hoje eu não tenho vergonha de falar. Eu tomava 6 banhos por dia, mas na verdade eu não tomava nenhum, porque os 6 banhos que eu tomava, eu ficava dentro do banheiro com o celular na mão para ver o resultado do jogo, para eu estar jogando ali escondido dos meus familiares. Você acha que as famílias têm noção disso? Eu preciso, é o que eu estou fazendo, é o que eu estou tentando fazer. Eu acho que o trabalho, eu acho que ainda tem que ser mais voltado ainda para o familiar do que para o jogador compulsivo. Porque o jogador compulsivo, Ana, ele não vai querer o tratamento no primeiro momento. Ele não vai procurar um tratamento. Só que se o familiar entender, como eu disse lá no começo, os sintomas, entender o que o familiar está passando, e saber lidar com aquele familiar, a chance de recuperação é muito grande. Porque o jogador compulsivo ele precisa aceitar que ele é doente. E mais do que nunca, é uma equipe, ele precisa de uma terapia, ele precisa de uma psicoterapia, ele precisa de um tratamento diário, às vezes, semanal. Ele precisa conviver num hospital dia para dependente químico, que a gente está tentando fazer de jogador compulsivo. Ele precisa entender que ele não está mais sozinho nessa doença. Tem outras pessoas que são iguais, são semelhantes a ele, com o mesmo problema. Porque eu pensei que só eu que tinha esse problema, Ana. Eu, há 20 anos atrás, eu falei, gente, só eu que tenho esse problema. Eu sei que eu não posso jogar, mas estou jogando. Será que só eu, gente? Será que eu sou o único nisso? Você não tinha nenhuma noção? Não tinha nada, não sabia nem o que era isso, o que era ludopatia, o que era jogador compulsivo. Ludopatia, acho que ninguém nunca ouviu falar disso. Fala bonito, pra gente. Né? É tão bonito esse nome. É a pessoa que é dependente de jogos online, jogos de aposta. E o legal é que a bet, muita gente não sabe, mas bet significa aposta. Ninguém tem a obrigação de saber o que significa bet, mas bet é um nome americano, aposta. E eu sempre falo isso. Será que está valendo a pena apostar a sua vida, o seu emocional, a sua paz, o seu lazer? Será que vale a pena trocar um cinema por uma aposta? Será que vale a pena trocar uma profissão, um estudo, uma faculdade, uma especialização para aposta? Eu faço até uma... Se puderem mandar para mim, quem é que vai entrar agora lá no login do site? Entra você aí, entra no login do site e bota lá, perdas e ganhos. Eu quero uma pessoa que tem mais ganho que perdas na aposta esportiva. Não tem. Como é que é Ana. isso? Que site é esse, perdas e ganhos? Nas apostas, nos sites das bets, existe lá histórico, seu histórico. Tem histórico de ganhos e perdas. Quanto você já depositou nesse período de 10 anos, de 5 anos, e quanto que você já ganhou. Mas isso é uma coisa individual ou tem exposto de todo mundo? Individual. Eu não tenho mais acesso aqui à senha. Outra coisa legal é que você pode chegar no seu celular e bloquear o acesso aos sites esportivos. Então, se eu entrasse a 3, 4, sei lá, se eu tivesse o acesso, eu ia mostrar aqui, mas eu não consigo, que a minha perda é 10 vezes o meu ganho. Então, se eu já depositei... muito mais, muito mais. Como eu falei, eu não quero falar valores, mas eu já perdi mais de 10 vezes o que eu botei lá no site.
E eu faço esse gancho aqui para as pessoas mandarem para a gente essa tela. O jogador compulsivo ele precisa se olhar e olhar para essa tela. Uhum. Quanto que ele já perdeu e quanto que ele já vamos ganhou. combinar de olhar para essa tela. Vamos ouvir o que o Jefferson está trazendo para a gente, que eu nem sabia que existia essa tela, né? E a pergunta que eu vou te fazer, né? Se alguém está sofrendo com um jogo e com esse material que está na mão, né, o celular, como é que a gente lida em ter o celular e evitar jogar? Por isso que eu digo que a primeira escolha é a fundamental. Se você tiver a consciência que você não pode ir na primeira aposta, você pode ter o celular, você pode ter o que for. Porque é outra coisa que eu vou falar aqui, principalmente para o familiar. São 3 Cs, é a doença dos 3 Cs. Culpa, controle e causa. O familiar não tem controle sobre a doença. Você pode bloquear o celular, você pode bloquear a conta, você pode perguntar todo dia se ele jogou ou não, você pode trancar ele no banheiro. O jogador compulsivo como o dependente, por isso que você falou que é muito parecido. O jogador compulsivo, ele vai dar o jeito dele. Se ele quiser jogar, ele vai jogar. Se ele não jogar do celular dele, ele vai jogar do celular do vizinho. Ele vai jogar numa lan house, ele vai jogar no trabalho. Então hoje o mecanismo que eu falo de defesa e de autocontrole não se feche para as coisas. Pelo contrário, não deixe de usar o celular. Não deixe de usar o celular. Porque muitas vezes, um primeiro momento, né, a gente, erroneamente, talvez, né, diz para um pai de um adolescente, tira o celular, né? E talvez, eu estava vendo a tua pesquisa aqui, tem outras ferramentas, né, que é colocar, ou tirar a senha, que nem você falou, né, bloquear o canal de jogo. Infelizmente, Ana, o jogador compulsivo ele tem alguns desvios de caráter. Ele não é mau caráter. O jogador compulsivo ele é muito inteligente e muitos deles têm um coração enorme. Só que na hora da doença, na hora que ele quer jogar, ele vai manipular, ele vai mentir, ele vai usar várias ferramentas do desvio de caráter para jogar. Por isso que não adianta a mãe, o pai, ou a esposa, ou o esposo, não, bloqueia agora no teu celular, eu quero ver. Bloqueia no teu celular. Aí bloqueou. Só que aí à noite, ele escondidinho, ele vai desbloquear. Então, eu acho que quanto mais, isso eu aprendi lá atrás, quanto mais você insistir e cercar ele, pior é. O jogador compulsivo, ele precisa da liberdade dele. Ninguém vai parar de jogar sendo ameaçado, sendo colocado contra a parede. Eu tive essa experiência. Não há jeito, família, prender, até a própria internação. Não é uma internação que vai fazer parar de jogar. Existe toda uma equipe, existe o psicólogo, o psiquiatra, a vivência, o terapeuta, existe uma equipe. Eu aprendi muito na internação, eu falei que era a minha primeira e minha última. Você chegou a ser internado? Internei, fiquei 60 dias internado, 48 dias internado. Na época que provavelmente ninguém falava de jogo patológico. Eu era o único jogador e foi bem difícil, mas na internação, o que a internação faz? Você refletir um pouquinho e ficar na abstinência. Aquilo ali é um primeiro tratamento, que na verdade é uma abstinência. E um pouco de psicoterapia, um pouco de reflexão. Mas se você não tiver uma continuidade aqui fora, depois da internação, num hospital dia, eu sou agradecido pelo hospital dia que eu fiz em Botafogo. Quando você sai da internação, é fundamental você procurar e continuar procurando uma ajuda, principalmente no hospital dia. A manutenção, né? A manutenção da recuperação é fundamental. Entender que a doença é crônica. Sim. Eu digo o seguinte, eu preciso tomar remédio para diabetes todo dia. Então eu preciso tomar esse meu remedinho da adicção, de ser jogador compulsivo todo dia. Qual é o meu remedinho? Tá indo na terapia, tá indo no psiquiatra, trabalhar meu emocional, às vezes precisar tomar um remédio. Então não é uma coisa só que vai resolver. Mas o psiquiatra não resolve. Ele não resolve, mas ele ajuda. Uhum. Então você precisa de um psiquiatra. Para quê? Para trabalhar suas emoções. Se você estiver um pouco ansioso, se você quiser ir ao jogo, você de repente vai tomar uma medicação para isso. Psicólogo fundamental para entender o seu emocional. E entender que essa coisa que a gente diz que é dopaminérgica, né?
Muitas vezes pessoas que entram nesse processo já é porque tem uma carência, uma depressão. Eu recebo muitos pacientes, Jefferson, com problema com o jogo, que eu vejo que por trás do jogo tem uma questão de autoestima muito séria, que alguma coisa afetou a autoestima daquela pessoa e, invariavelmente, que eu não sei se começou, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pessoa já era deprimida e começou a jogar, ou ela está deprimida por causa do jogo, mas chegam com depressão, né? E o uso da medicação, muitas vezes, é fundamental para ajudar essa pessoa tanto a conter o impulso, né, quanto a encontrar um novo sentido para a vida sem o jogo. Eu queria te perguntar o seguinte, o que você falou que é muito difícil, né, o jogador se dar conta de que está com algum problema, né? E a gente fala nas dependências, né, que o principal mecanismo que protege a doença é a negação. Né? E aí vem depois a justificação, a minimização, a racionalização, mas antes de tudo vem a negação. O que fez a tua ficha cair? Eu não vou me emocionar, mas as perdas foram doendo, é porque como ela é muito progressiva, as perdas começam pequenininhas e ela vai criando um patamar que você, é como eu fiz agora, você para de respirar, você não aguenta mais perder. Lembrar faz você parar de respirar. Perder. Porque você não perde na aposta, você não perde no jogo. Você, como eu falei, você perde na vida. Você perde em todas as suas áreas, todas, emocionais, todas. O que são todas? Eu perdi tudo. Como eu falei, eu não queria muito me expor, eu não queria me emocionar e me expor, mas eu acho que eu ajudo muita gente falando isso. Sim, com certeza. Eu tive um relacionamento de 20 anos, foi minha primeira namorada, tive 2 filhos, construí uma família linda. Perdi isso. Hoje eu não durmo com meus filhos todo dia. E isso para mim é muito ruim. É uma reparação que eu não consigo fazer até hoje. Porque eu sou separado. E isso, com eles e com eles também. Com eles também. Com eles também. Eu ainda tenho uma corretora de seguros que eu construí do zero. Eu, com 18 anos, eu fiz a prova lá da SUSEP, a gente montou uma corretora, eu comecei do zero, com um automóvel, com 2 automóveis, eu construí um patrimônio, construí uma empresa sólida, familiar, clientes confiavam em mim, chegou um patamar da minha doença que eu praticamente perdi quase toda a minha empresa, pela mentira, pela manipulação, por trabalhar de forma errada com os clientes. Hoje eu não tenho vergonha disso, eu preciso assumir isso, é uma reparação que eu faço. Uhum. A minha saúde, eu com 46 anos, eu sinto que eu estou debilitada na saúde também em função dos meus problemas emocionais, em função do jogo. A minha parte física, estética, é o que eu falei, meu rim, até hoje eu ainda tenho consequências dessa minha doença. O meu emocional ainda é muito abalado por causa disso. Eu ainda tenho muitos medos. Por incrível que pareça, Ana, até hoje, eu não consegui reparar tudo. Tanto no financeiro como no emocional. A gente aprende com a doença que a gente tem que primeiro reparar a nós. Eu preciso mas eu tenho muita gente ainda. Se perdoar, né? Sim, tirar essa culpa. Aos pouquinhos a gente vai tirando essa culpa. É um dia de cada vez. E eu volto a falar, quem está com esse problema, quem faz uma força muito grande para parar de jogar não vai conseguir. Precisa procurar ajuda. Porque com força de vontade não consegue. Você tem que ter boa vontade. Com a força, a doença ela é mais forte do que você. O jogo é mais forte do que você. Aquela tua parte aqui está muito iluminada. Você está com aquele caminho fácil do jogo iluminada. O tempo todo. Aquela iluminação fácil, né? Aquela luz que não é muito legal. E aquele caminho que você tem que seguir está escurecendo. Se você conseguir inverter um pouquinho, começar a andar para o lado certinho, ter um novo modo de viver, buscar uma ajuda, buscar o tratamento, buscar aceitação, buscar falar para as pessoas que estão ao seu lado que você está com esse problema, que não você não tem que ter mais vergonha disso. Você não precisa ter vergonha do que você... Eu falo muito o seguinte,
quando você relata uma doença física, as pessoas te abraçam. Quando você relata que você tem um câncer, uma diabetes, as pessoas te ajudam. Por que não quando você fala que é um dependente químico? Por que você, quando fala que é um jogador compulsivo, as pessoas têm que te olhar no preconceito? Isso tem que mudar e está mudando também. Isso faz parte da minha formação, que eu estou me formando agora. Falta pouquinho na parte da psicologia, e eu preciso trabalhar isso. As pessoas não precisam ter preconceito e as pessoas também podem se aceitar do jeito que elas são. Eu sou dependente químico, só que só por hoje eu estou em tratamento. Sim. Eu tenho essa doença, mas eu estou em recuperação. Essa doença não está ativa em mim, eu não sou doente. Eu tenho essa doença, mas Sim. não estou. Então, esse negócio de eu justificar o tempo todo os meus problemas no jogo, para mim eu cansei disso, entendeu? Justificar que eu estou com a falta disso e ir no jogo, não quero mais. Eu busco outras alternativas. Não querer mais é que é fundamental, né? É a primeira escolha. Se eu for na primeira escolha de jogar, de apostar, Ana, eu não estaria nem aqui hoje. Eu não conseguiria chegar até aqui. Eu peguei hoje um Uber, estava trânsito, eu não vim de carro, eu peguei Uber. Mas se eu jogo, eu não ia chegar aqui. Eu estaria agora jogando dentro do Uber ou numa esquina sentado no meio-fio. Eu teria perdido o dinheiro todo do Uber, estaria sentado no meio-fio, tentando ver como que eu ia conseguir dinheiro para jogar mais um pouquinho para recuperar a minha perda. Então a minha vida ficou nisso, a minha vida ficou parada nisso muito tempo. E hoje eu decidi, além de não jogar, fazer essa faculdade da psicologia, que se Deus quiser eu vou terminar, que é uma vitória para mim. Era a próxima pergunta. Se Deus quiser, falta 1 ano e pouquinho, se Deus quiser, tenho feito muitos trabalhos extensionistas sobre o tema, e se Deus quiser eu vou poder ajudar, eu já posso ajudar com a minha vivência. Sim. Eu fiz agora tem um tempinho que eu trabalhei, eu fiz um estágio numa clínica psiquiátrica, infelizmente não tinha jogador compulsivo. O meu trabalho no estágio foi tão legal que me chamaram para ser o terapeuta responsável da clínica. Eu fiz um trabalho muito legal, só que chegou um patamar que eu vi que eu já não estava mais ajudando. Não vou entrar no mérito aqui da instituição, mas eu comecei a perceber que a minha forma de ajudar já estava sendo diferente do que a clínica queria. Sim. Então, para não bater de frente com a clínica, eu preferi sair, porque eu também, antigamente, eu fazia tudo em função do dinheiro. Então, não, eu vou continuar lá, mesmo coisas erradas eu não faço mais. Então, quando eu achei que aquilo ali já não estava sendo legal para mim, eu pedi para sair. A recuperação é uma reformulação em todas as áreas da vida, né? Sim. Que você está trazendo para a gente, tipo assim, e hoje, né, que a gente diz, né, ajudar através da sua experiência, que a gente chama do aconselhamento, né? E eu entendi que a psicologia entra na tua vida muito por causa da tua vivência com o jogo, né? E poder buscar na psicologia uma forma de ajudar o outro. E como que você realmente, podendo estar aqui, não era o nosso objetivo, né? A gente veio falar de jogo e você abriu o seu anonimato, né? E como isso pode ajudar pessoas, porque como na dependência química, a gente ainda olha a ludopatia, o jogo patológico, né? Com um olhar muito moral, né? Como se fosse um defeito de caráter. E, na verdade, você poder falar que isso é uma doença que afetou o teu corpo, afetou o teu emocional, trouxe perdas sociais, né? Perdas relacionais, é muito importante para você, para essas pessoas que estão ouvindo, que muitas vezes estão desenvolvendo problema com o jogo, ou familiares que estão com alguém sofrendo com problema com o jogo, né? Eu recebi um paciente, Jefferson, outro dia, que ele veio indicado, né, de uma empresa que a gente trabalha, e aí no consultório ele abriu que a questão era jogo, ele estava com a cunhada e a esposa. A família com muito sofrimento, né, sem saber o que fazer. E aí ele me pediu para internar, e eu falei para ele que, do jeito que ele estava motivado, ele poderia tentar o hospital dia, né? E ele falou para mim assim, não, eu preciso me internar, porque eu não dou conta que tem propaganda em tudo quanto é esquina, e essas propagandas me chamam para jogar. Eu preciso da internação para não jogar, né? E aí foi internado, foi para a internação, e muito triste que ele teve esse momento e a família foi lá em 1 semana tirou ele, porque disse que não era justo a família tá tendo que arcar
com as dívidas dele aqui fora, enquanto ele estava no spa. E ele não estava no spa, ele estava numa clínica de tratamento, né? Fala um pouco para mim de como você vê a consciência da família hoje, das famílias, né? Das pessoas que você ajuda, que você vem vivenciando, né? Essa recuperação. Ana, eu me vi muito nesse teu relato agora, me vi nesse relato. A impotência, quando a gente vai para uma clínica de recuperação, a gente fica muito impotente. Quando você tem um choque de realidade, você começa a falar que não é justo realmente eu estar aqui numa clínica com toda estrutura e aquelas dívidas que eu contraí lá atrás cair em cima da responsabilidade dos meus familiares. Quando eu fui me internar, eu tinha inúmeras dívidas. Não é legal o familiar estar passando por aquelas cobranças, por aquele estresse, e eu aqui numa clínica. A minha clínica tinha piscina, tinha quadra. Enquanto as pessoas estavam lá mergulhando, se divertindo, eu estava ali em sofrimento. Como outras pessoas também estavam em sofrimento. A clínica não pode se tornar mais uma compulsão para o dependente nem para o apostador. Porque senão cria uma facilidade, além do familiar ser um facilitador, a clínica não pode ser um facilitador. Eu, como um observador hoje eu estudando a psicologia, eu me observei lá há um tempo atrás. Aquelas pessoas ali estão minimizando, usando lá fora a substância, jogando, perdendo tudo, porque sabem que a família vão colocar dentro de uma clínica de recuperação. Então, eles estão minimizando, eles continuam manipulando, continuam usando os familiares por causa do coração, sendo os facilitadores e voltando para a clínica. Você está querendo dizer para mim que as pessoas que se internam, né? Muitas vezes, se não tiver a manutenção do tratamento aqui fora, eles saem da internação e continuam com os mesmos comportamentos. No mesmo modo velho de viver que não dá resultado. A gente está mais do que ciente que fazer o que você faz, o que você fazia antes, não dá certo hoje. Então... Mas tem pessoas que continuam fazendo. Continuam fazendo. E outro índice legal que eu vi, que infelizmente de legal não tem nada, é muito triste, Ana, que de 100 pessoas que se internam, 14 estão em recuperação. Dessas 100 pessoas, 14 estão indo para o hospital dia. 10%. 10% é mais ou menos que nem dependência química mesmo. Né? A quantidade de pessoas que consegue se manter na proposta de recuperação. E assim, a gente está aqui porque a gente está com o objetivo da implantação do Hospital Dia para jogadores compulsivos. A gente está já começando esse tratamento ambulatorial. O Jefferson vai estar junto com a gente nesse trabalho, né, nesse manejo, porque, como a gente disse, né, nada melhor do que a experiência para ajudar outras pessoas que estão passando por isso, né? E como é que você entende que, no teu lugar enquanto profissional, você pode ajudar essas pessoas? A minha vivência já ajuda, a minha cabeça de jogador compulsivo identifica um outro jogador compulsivo, principalmente o comportamental de um jogador compulsivo vai ser de uma grande valia para mim. Eu vou conseguir, de repente, identificar um comportamento, uma atitude, uma emoção diferente. O comportamental é a base de tudo. Então, eu identificar... A gente tem até uma fala que contar mentira para mentiroso não adianta. Eu fui jogador compulsivo, então não adianta eu contar essa história para mim. E eles ficam de olho aberto. Assim, como é que você sabe? Porque eu sou isso, eu vivi isso, eu sou isso. São muitas mentiras. O meu ego, Ana, o meu ego não pode... Eu tô com o ego lá embaixo. Eu não sou salvador de ninguém, pelo contrário, não vou salvar ninguém. Eu tento me salvar todo dia. Se eu não falar o que é para o jogador compulsivo, ele vai continuar. Então, ele pode manipular a família, ele pode ser mentiroso para a família, ele pode procrastinar no trabalho, mas quando ele passar um relato para mim, é um projeto que eu acho que vai dar super certo, porque quando ele vem para a gente, e a gente com a experiência, você com a tua experiência já há um tempão na dependência química, você
não posso nem falar de psicologia com você, porque eu com a minha vivência, a Cris também lá que está no projeto também. Então, a chance da gente atender os familiares, principalmente, esse primeiro atendimento familiar é fundamental. O jogador compulsivo ele só consegue a recuperação também com o familiar apoiando. Como é que o familiar apoiando? Como é que o familiar apoia? Se inscreve, liga para lá, porque tem um trabalho para ser feito com o familiar. O familiar precisa desenvolver um trabalho junto ao jogador compulsivo. Assim, é interessante, né? Porque, como na dependência, às vezes o familiar não entende, mas a recuperação começa por ele. Muitas vezes a recuperação começa pelo familiar, né? E a gente fala da coisa de montar o grupo de familiar, a terapia de familiar, e o familiar muitas vezes se nega a ir, achando que a doença, né, é do dependente, é do jogador, né? E a doença é da família. Está todo mundo adoecido, está todo mundo sofrendo, né? E eu acredito, né, que muitas vezes a gente vê que o familiar acaba, pela sua dependência, pela sua codependência, levando aquela pessoa à recaída. Por inabilidade para lidar com a doença, pela necessidade de viver aquele disfuncionalidade, né? De estar controlando o outro. Então, assim, quando você traz realmente a importância, né, desse tratamento do familiar, e a gente vai estar com um grupo para os familiares, né, sendo coordenado também por ele, pela Cris, que são pessoas que estão aí com uma expertise, né, pela vivência, né, com o problema. Qual né? Eu quero te perguntar porque eu quero que você fale para eles. Eu sei qual né? Mas, assim, quais são as técnicas que você acha que são mais eficazes, né? E que a gente vai estar utilizando dentro desse tratamento, desse manejo, dentro do Hospital Dia? A gente pode usar inúmeras psicoterapias, né? A própria terapia. A gente pode usar uma arte-terapia com vivência de... Hoje em dia, é impressionante como tem filmes hoje que falam do jogo. Trabalhar com videoterapia, né? Roda de conversa, vivência, mudar o comportamental, ter uma rotina. Várias formas que a gente vai tratar na clínica, no Hospital Dia, que vai fazer a diferença. E assim, a questão dos 12 passos, que eu sei que você também conhece, que a gente vai praticar os 12 passos com eles, né? Essa coisa que você falou, né? De trabalhar a impotência perante o comportamental, perante o emocional. Porque eu gosto muito de dizer que primeiro passo não é perante o jogo, o primeiro passo é perante a vida. Se mudar os seus hábitos, mudar o seu emocional, sua parte cognitiva. Se você buscar novos hábitos fora do jogo, a consequência é você estar distante do jogo. Quando você busca novos hábitos, igual você gosta de falar da dopamina, quando você busca novos prazeres na sua vida, o jogo fica distante. Você, jogador, só está visualizando o prazer do jogo. Você não busca mais outros prazeres, porque a tua parte cognitiva já está voltada para o jogo. Ele já vai... Você pode não acreditar, mas vai inconsciente. O seu inconsciente já vai para a tela do jogo. Você aposta fora da consciência. Por isso que eu falo, quando você já está na aposta, você já não tem mais a consciência do que você está fazendo. Uma pessoa que tem R$3.000 para pagar de plano de saúde e não paga, ele já perdeu a consciência daquilo. Ele já está inconsciente, ele já está insano, ele já está perdido. Insano. A insanidade, acho que a palavra é essa. Insanidade total. E quando ele busca, ele percebe que ele está naquele ciclo e ele não tem mais o poder sobre a doença. Sobre si mesmo, né? Vem a depressão, vem o vazio, igual você falou. Quando você deixa de pagar as suas contas, as suas finanças, quando você deixa de brincar com seus filhos e você ainda tem a perda do jogo, porque o jogo foi feito para perder,
como é que você se porta? Nossa, essa fala é maravilhosa. O jogo foi feito para perder. Sim, não existe fórmula. O nome já diz, é jogo de azar. Não existe fórmula. A única forma de se ganhar dinheiro é trabalhando. Não existe outra forma. Para quem entende, para quem joga, sabe que se você ganhar agora hoje nessa aposta, daqui a meia hora você vai apostar de novo. Você só vai parar quando perder. Então, quando Ou você... não, né? Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Ainda tem isso. Ou não. Porque eu acho que isso que faz toda a diferença, né? Eu tenho uma experiência de vida que a minha mãe, ela gostava muito de jogar, né? Ela jogava pôquer, buraco, não sei o quê, e ela jogava muito bem, né? Ela era assim, eu não via ela perder, mas quando ela começava a perder, ela saía do jogo, ela sabia a hora de parar. Ela não era uma pessoa que desenvolveu uma compulsão, né? Ela tinha essa sabedoria de... E você sabe que era muito engraçado que quando ela ia a cassino, tipo em navio que tem cassino, ela ia a algum lugar que tinha cassino, ela jogava tão bem aquele tal do 21. Eu nunca joguei nada, eu não gosto de jogar, e que bom que eu não gosto, né? Porque quando ela ia no cassino, que ela jogava alguma coisa, tinham pessoas em volta que queriam pagar para ela jogar por eles. Eu nunca vi isso. Eu fiquei sabendo pelas minhas filhas outro dia. Mamãe, tinham pessoas que pediam para a vovó jogar por eles. Eu falei, gente, o que é isso? Mas eu queria te perguntar alguma coisa. Assim, as pessoas estão aqui ouvindo a gente, né? E eu queria te perguntar assim, como é que funcionam as tuas 24 horas hoje para não jogar? Só para não perder a sua fala, que foi muito legal, até para as pessoas entenderem que eu não estou aqui para falar contra as bets, nem contra o jogo, tá? As apostas. Existem pessoas que têm a sabedoria de saber parar de jogar. Nem todo mundo é jogador compulsivo, tá? Tem gente que joga, tem gente que aposta igual a mãe, vai, para, tudo bem. Não usa o dinheiro do convívio, da vida, para aposta. Quando você começa a tirar aquele dinheiro da sua vida para o jogo, você começa a ter que ter um sinal de alerta. Quando você pega aquela tua finança para o jogo, aquela sua obrigação para o jogo, é um sinal de alerta. Porque às vezes a gente dá a entender que as bets é coisa errada, o jogo não. Eu estou falando aqui de pessoas que têm problema de dependência com o jogo, tá? Então, quem sabe jogar, tudo bem, não tem problema. Mas a gente tem que ter a atenção e o alerta de quem está perdendo o controle com o jogo. Então, esse é um ponto legal. Respondendo a sua pergunta das 24 horas, como eu disse, eu ainda tenho algumas recaídas e eu me percebo. Se eu não acordar cedo, tomar um café, tomar um banho, pentear o cabelo, são coisas simples. O jogador compulsivo, ele precisa de rotinas simples, porque o simples é extraordinário para a gente. Então, a gente conseguir fazer o simples já é uma vitória. Então, eu mantenho aquela rotina que para outras pessoas é normal, mas para mim, às vezes é um sacrifício, porque eu não tinha essa rotina há 20 anos atrás. Acordar cedo, tomar um banho, escovar o dente, tomar café. Eu acordava, na verdade, eu nem dormia, Ana. Então, eu passava a noite toda jogando até 10 da manhã e não dormia. Não tomava café, não tomava banho, não estudava, não trabalhava. Então, a minha vida, eu tenho aquela obrigação, aquela rotina diária para a minha saúde, para o meu físico, para o meu financeiro. Eu preciso trabalhar para poder ter uma arrecadação. Eu preciso andar, caminhar para a minha saúde estar boa, para o meu rim estar legal. Eu preciso estar bebendo água. Então, essas pequenas coisas que eu faço no meu dia a dia, eu vou para a faculdade estudar, faz com que eu não esteja longe do jogo. Deixa eu entender uma coisa. Você falou, eu preciso beber água para o meu rim funcionar. E você tinha dito no momento que você adoeceu por causa do jogo. Você não bebia nem água? Não, a vida do jogador compulsivo, que ela é progressiva, quando você está lá já quase na tua ladeira de cemitério, de caixão, porque o jogador compulsivo, se não parar de jogar, ou é prisão ou é morte. Então, quando eu estava nesse patamar de prisão, eu não tenho vergonha de falar, eu estava num patamar de prisão ou de morte. Eu não bebia água. Eu não trocava roupa, eu não penteava o cabelo. E é o que eu falei. E o jogador compulsivo, ele é sonhador como dependente químico. Ele não quer o simples.
ele quer o extraordinário. Ele não quer um projetozinho que a gente está fazendo, começando, fazendo um trabalho devagar. Ele quer não. Ele já quer 50 milhões de clientes. Então, o dependente químico, o compulsivo para qualquer dependência, para jogo, para compra, ele não quer um trabalho extenso, prolongado. Ele não quer aquele reconhecimento. Ele quer o imediato. É a dopamina, né? O apostador, ele quer o imediato. Ele quer o prazer imediato da vitória. Ele não quer trabalhar a vitória do trabalho. O compulsivo por pornografia, ele não quer conquistar uma menina, ele não quer levar para jantar, ele quer ver o imediato, ele quer entrar num site. Então, a compulsão, eu trabalho muito com isso. Eu tento mostrar que você precisa conquistar aquilo. O que você quer de imediato não tem prazer, se torna um desprazer. Quando você olha para um site de pornografia toda hora, aquilo ali vira uma doença, uma compulsão. Já não é um prazer. Já não é uma coisa prazerosa que você vai gostar. Porque aquilo ali vai se tornar um vício, uma rotina. Dói. Dói. Você tem sempre as palavras para complementar. Dói. Dói. É. Quando você joga, é legal. Quando você joga, dói. Quando você joga um pouquinho, legal. Você joga uma carta, eu não posso mais jogar nada. Eu não posso, porque eu posso voltar a jogar muito. Então, eu entendi que eu aceitei que eu sou doente. Então, dói. Você falou certo. É um prazer um pouquinho. Quando você tem no excesso, dói. Dói. É, o prazer que dói é doença. Vou caminhar na praia. Eu vou caminhar 2 quilômetros, 1 quilômetro, que eu não posso caminhar 10 quilômetros, porque vai doer. Uhum. Eu posso jogar um pouquinho? Eu não posso. Mas quem está podendo jogar um pouquinho, se não perceber, se continuar jogando muito, vai doer. É fato, isso não tem jeito. Você falou muito bem falado aí, dói. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está chegando aqui no final, né? E a gente teve uma conversa maravilhosa, né? Para mim também, né? Porque me faz ter gratidão de alguém que pode falar disso para as pessoas que estão precisando. Que mensagem você daria hoje para quem está sofrendo, tanto familiar quanto um dependente? Agradecer, né, de novo por você dar esse espaço. Peço desculpa, gente. É uma abordagem que ainda mexe comigo, porque eu quero ajudar muitas pessoas. Eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas a atravessarem esse problema. Então, a mensagem é isso: atravessar esse problema não precisa ser mais sozinho, Ana. As pessoas não precisam mais sofrer sozinhas. Hoje, não sei nem que horas tem aqui, mas são 7h57. Quantas pessoas estão sofrendo agora? Quantas pessoas estão perdendo dinheiro, estão se jogando da ponte porque não tem como pagar uma dívida que foi criada em função até de uma aposta? Então, hoje, eu queria passar essa mensagem, que essas pessoas não estão mais sozinhas. Essas pessoas têm a quem recorrer. Infelizmente, a gente tem pouco tempo, não dá para falar muito, não dá para... Mas a gente pode voltar. Pode voltar. E pode procurar a gente para o hospital de ir para o tratamento. Mas não tem cura. É mentira, não tem cura. Não tem cura, mas tem tratamento. Tem recuperação. Como qualquer doença que não tem cura, tem tratamento. E o tratamento é isso que a gente conversou aqui. O tratamento é ser honesto, buscar ajuda com profissionais, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, grupos de apoio, irmandades. E entender que não é falta de vergonha na cara, que Sim. não é um defeito de caráter, Sim. né? Não é um marginal, é uma pessoa que adoeceu, né? Sim. Em função de um... Desculpa, mas eu preciso falar isso, né? De um jogo manipulador, né? Que está sendo disponibilizado o tempo inteiro aqui nas telas, né? É muito triste a gente ver o resultado que estão sendo essas bets, né? Muito triste. Dentro do que a gente sabe que é uma dependência, que é uma compulsão. Então, assim, eu queria te agradecer, né, por você estar aqui hoje, por você ter disponibilizado o teu tempo, teu coração, né, e a tua experiência para a gente poder falar disso para as pessoas que estão tanto em sofrimento, e dizer para vocês também que a gente está com esse serviço, né, para
esse suporte, esse apoio para pessoas com problemas com jogos, mas que também a maioria das clínicas hoje que trabalham com dependência química, meus colegas, né, hoje estão se aprimorando para receber as pessoas com problemas com jogos, porque cada vez é mais crescente o número de pessoas em sofrimento que estão chegando. E uma coisa que o Jefferson falou, quantas pessoas que hoje, agora, nesse momento, estão desesperados, se jogando, e o jogo patológico é a doença das compulsões que mais leva ao suicídio, né? Mais do que a dependência química, mais do que a dependência por pornografia, né? Então, assim, obrigada, Jefferson. Eu que agradeço, a gente vai se ver mais vezes, tenho certeza disso. Com certeza. E vocês vão estar aqui vendo a gente mais vezes, porque esse é um assunto que a gente não pode deixar morrer.